Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Eu inicio aqui te convidando para participar. Manda uma mensagem direct no meu Instagram, @FernandoVerchay. Você vai receber um formulário e pode vir aqui nos estúdios da Band falar de futebol. Vamos trazer agora as participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, um rapidinho break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, falei que era rapidinho. Agora vamos para os participantes. Roda o VT da nossa primeira comentarista, Karine Frazão. Meu nome é Karine Frazão. Sou do time Flamengo, sou apaixonada pelo meu clube desde criança. Aprendi esse amor pelo futebol com meu pai e foi passando, e hoje em dia assisto todos os times, sou apaixonada, e para mim é um prazer imenso estar aqui, poder falar um pouco de futebol, ter esse espaço, né, da mulher no meio do futebol, que é sensacional, e estar aqui no Pega Visão é a realização de um sonho. Pode entrar, Karine, seja bem-vinda. Tudo bem? Certo, senta aí, fica à vontade. Olha só, hoje teremos 2 mulheres aqui no Pega Visão. Vamos rodar agora o VT da nossa segunda comentarista, Isadora. Roda aí. Fala, galera. Meu nome é Isadora Baião, eu tenho 25 anos, sou tricolor de coração, torço pelo Fluminense. É uma paixão que veio de berço, ensinada pelos meus pais. E estar aqui falando de futebol, falando de Fluminense, é um prazer muito grande. Hoje nós vamos falar de Fluminense na Copa do Brasil, vamos falar de Atlético Paranaense, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que está começando agora, mas já bem disputado. E esse é um pouquinho do que vai rolar hoje aqui no programa. Chega mais, Isadora. Aí, fica à vontade. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Certo. Olha só, já iniciando a resenha aqui também e perguntando para elas o envolvimento com o futebol, o time, né, do coração. Começa aí, Isadora. Pode falar pra gente. Meu nome é Isadora, né? Eu sou tricolor, sou apaixonada pelo Fluminense, frequento estádios desde pequena. Graças a Deus a minha família toda é tricolor. Então eu cresci frequentando os estádios, hoje acompanho o Fluminense quando dá também fora do Rio de Janeiro. E essa é a minha paixão, né? É estar perto do Fluminense. E como torcedora do Fluminense, você esperava assim, que o time engatasse um outro grande atacante, como foi o Fred, né? Normalmente quando um grande ídolo sai do clube, até que vem outro atacante, ainda mais tratando de quem joga na frente, até virou outro atacante em alto nível. Você esperava o Cano nessa boa fase? Já não é nem boa fase, é uma realidade mesmo, né? Não, acho que o Cano ele surpreendeu a maioria dos torcedores do Fluminense. Nós esperávamos que ele fizesse boas partidas, né? Que ele fosse aquele centroavante, mas não esperávamos que ele fizesse tantos gols em tão pouco tempo, né? Hoje ele já é o 3º artilheiro do Fluminense no século XXI. Acho que esse ano ele consegue superar ainda os gols que ele fez no ano passado. Então eu não esperava, foi uma surpresa muito boa e agradável, né? Ok. Agora passando para a Karine, que sempre tem que ter um flamenguista. Fala um pouco sobre você. É verdade. Meu nome é Karine, eu sou flamenguista, apaixonada pelo Flamengo também, vou aos estádios. E falar de futebol, para mim, é algo que brilha meus olhos, assim, é o assunto que eu mais gosto de falar o dia inteiro. Se eu puder falar de futebol, eu vou falar de futebol. E é muito bom. E o que você achou agora da troca de técnico do Flamengo? Está empolgada? É uma troca muito surpresa, né? Era o plano A para o Sampaoli, né? Ele sempre quis treinar o Flamengo. E ele é um técnico muito enérgico, ele vem talvez para dar uma chacoalhada nos jogadores, estão precisando disso. O elenco estava muito descansado, muito acostumado a vencer, e aí está precisando ali de alguém mais para colocar ali uma impulsão ali no time. Bom, vamos começar agora aqui com os jogos do Campeonato Brasileiro masculino, né? Às vezes a gente traz aqui o Campeonato Feminino, apesar de ter 2 mulheres, vamos falar de futebol masculino. Internacional e Flamengo, hoje, 11 da manhã. Começa a Karine falando sobre o jogo. O Inter não vem de uma boa
uma boa apresentação, né, ultimamente. O técnico Mano vem sido muito questionado, inclusive, pela torcida, com as atuações muito intermitentes do time. Mas ali o grande cara ali do Inter hoje é o Alan Patrick, né, que está acertando tudo, mas está precisando melhorar a finalização, se entender mais dentro de campo. O time não está se entendendo muito bem dentro de campo, não está entrosado ainda, mas tem tudo para ser um jogão. O Flamengo, em contrapartida, também vem aí de atuações desastrosas recentemente, mas assim, a gente já pôde ver que já teve a vitória da Libertadores, né, já deu ali um gás pro time. O Flamengo está com um brilho de que vai melhorar, de que vai engatar. A movimentação dos jogadores já mudou, já está diferente. Os jogadores estão com mais vontade de vencer e tem tudo para ser um jogão, mas o Flamengo é favorito. Ok. E vocês, Adora? Eu acho que os grandes olhos estão no Flamengo nessa partida. A primeira rodada do Brasileiro foi a virada de chave do Flamengo. Antes de acontecer a primeira rodada, o Flamengo tinha 3 derrotas, uma delas foi a final do Campeonato Carioca, até voltar a vencer no Maracanã, né? Uma boa vitória, 3-0, um jogo tranquilo. Apesar de ser um jogo fora de casa, eu acredito que o Flamengo é o favorito, está precisando se provar, principalmente para a torcida, depois de tantas críticas nessa saída do Vitor Pereira. Então, acredito que será um bom jogo no Beira-Rio, mas a expectativa da galera é no Flamengo. Vamos passar aqui agora para o outro duelo, Vasco e Palmeiras, mais um time carioca aqui. Hoje, às 16 horas, no Maracanã. Começa com a Karine falando sobre esse jogo. Vasco e Palmeiras tem tudo para ser um jogão, né? Porque vai ser no Maracanã. O desejo maior aí do Vasco estava sendo jogar essa partida no Maracanã. O Vasco veio de uma vitória, né? De 2-1. Tá ali, o time tá com aquela vontade ali, o time tá começando a engatar, tá começando a se formar o time do Vasco. Mas, em contrapartida, o time alviverde tem uma superioridade técnica que é indiscutível. Ali o Dudu fazendo ali as criações sensacionais. O Dudu tá jogando muita bola. Ali com o Endrick faz uma dupla sensacional. O menino também com muita personalidade. Tem tudo para ser um jogão, mas dentro das 4 linhas é outra história. O Palmeiras, para mim, é o favorito, mas ali dentro é diferente. Ok, você como flamenguista, você viu que a presidente do Palmeiras, a Leila, falou para o Flamengo, se quiser pode jogar com o Real Madrid. O que você achou disso? Olha, isso aí já é uma resenha que já não vem de hoje, né? Ela diz que o Real Madrid está esperando ainda, né? Mas assim, eu acho que Campeonato Brasileiro, principalmente, Copa do Brasil, Libertadores, sem Flamengo não tem graça, né? Quem que vai querer assistir sem os principais times? Ela fala isso aí porque ela é mordida com o Flamengo. Ok, eu, vocês sabem, nasci lá em Curitiba, né? Então, sei muito bem o contexto lá do estado do Paraná. E, poxa, desde que eu sou criança, o pessoal fala, quem tá em casa sabe que é verdade. O Flamengo e o Corinthians, ganham mais, mas também é uma coisa que é complicada, porque a torcida é muito maior também. Depois você tem um comércio, o teu comércio tem 20 vezes mais clientes que o outro comércio. Vamos ser sinceros, quem não é flamenguista e não é corintiano, que não é meu caso, sou atleticano também, mas o que eu vou dizer? O Atlético tem que ganhar igual o Flamengo? Não tem jeito. Vai ganhar? Não, ganha um pouquinho a menos. Não é um pouquinho. O Flamengo tem que ganhar mais, torcida maior mesmo. O Atlético Paranaense ainda consegue se virar e dar o jeito dele de outras formas e conseguiu chegar onde chegou. Claro que o Flamengo tem muito mais títulos. E claro que eu também fico na torcida aqui para um campeonato mais equilibrado. Não acho que tem que ter essa disparidade imensa. Mas na questão do Palmeiras, eu não sei até onde. O Palmeiras também ganha a parte dele. Vamos ser sinceros, tem que ganhar menos que o Corinthians e o Flamengo mesmo. Claro que a Leila ali defendeu, né? A presidente do Palmeiras defendeu a parte dela também, claro. Não vejo nada de errado, mas a torcida é imensa mesmo, vai fazer o quê? E a sua visão também, quanto ao que a Leila falou e depois a sua visão para esse jogo. A Leila até brincou, né? Dizendo que o Real Madrid mandou só o Marcelo e ele fez um grande estrago, porque o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo. Nenhum clube tinha virado uma final de campeonato carioca como o Fluminense fez, né? Começou perdendo de 2-0 e ganhou o segundo jogo de 4-1. Mas eu acho que a visão dela é que se criou uma rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, né? Já que são os clubes que hoje em dia
Tem maior recurso financeiro, né? Um maior recurso financeiro, tem um bom elenco, eles têm chegado com muita frequência às finais, então criou-se essa rivalidade, né? E como ela está nesse intuito da criação da Libra e o Flamengo é contra, ela deu aquela beliscadinha ali, né? Futebol é um entretenimento, como a própria Leila falou. E eu acho que sobre o Palmeiras e Vasco, o Vasco pode ser uma grande surpresa, né? O Vasco foi uma surpresa na primeira rodada, vencendo o Atlético Mineiro em casa, o jogo foi no Mineirão. Então acho que tem tudo para ser uma boa partida, apesar do Palmeiras, no papel, ser superior ao Vasco. Mas o Vasco vai jogar em casa, eles queriam tanto jogar no Maracanã, eles conseguiram. Eles conseguiram, vai ter a sua torcida presente. Acho que isso pode ser um diferencial nesse jogo. Acho que é uma partida... Acho que será uma grande partida, mas o favorito é o Palmeiras. O Vasco pode ser uma surpresa, mas o favorito é o Palmeiras. Pois é, tem estádio, mas quer jogar no Maracanã, né? É isso que a gente não consegue entender. Tem o São Januário lá, mas... E você, fluminense, você é agradecido ao Vasco que Conca, Cano... Já ouvi falar por aí que o Vasco prepara os argentinos e depois faz pro Fluminense? É mais ou menos por aí, né? Os dois argentinos já jogaram no Vasco. Quando a gente é pequenininho, o nosso sonho é crescer na carreira. Foi assim que eles fizeram, tanto Conca quanto Germancano. Eles saíram do Vasco para ganharem títulos no Fluminense, entendeu? Ok. Eles não prepararam nada, eles deram só o feijão com arroz e a gente transformou os argentinos numa máquina de fazer gol que virou Germancano hoje no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e assim diante. Já deu uma alfinetada aqui. E gratidão ao Pedro, né? É, gratidão também, ao Pedro, isso. preparou pra gente. O Gerson também, nós preparamos. É assim, o futebol ele gira muito rápido, né? Hoje eles têm o Pedro, o Gerson também, todos saíram do Fluminense. Mas o futebol é isso, é você querer crescer. Claro que todo mundo quer ganhar título, né? E você busca o que se enquadra melhor no seu elenco. Sim, no Flamengo agora tem também o Léo Pereira e o Santos, que eram lá no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E até aproveitando que a Karine falou que o Vasco tem estádio, né? Mas quer jogar no Maracanã e tal. Assim como eu elogiei aqui o Flamengo e Corinthians também, pela grande torcida, acredito que tem que ganhar mais mesmo. Mas ao mesmo tempo é um absurdo. Eu acho que pelo tamanho da torcida, não ter um estádio, o Corinthians tem todo endividado o estádio, se eles conseguirem pagar aquilo lá. Tamanho da torcida, teria que ter, né, essa boa fase do Flamengo aí, títulos e jogadores famosos. Poxa, isso era para estar acontecendo há muitas décadas, né? Estavam lá desde o tempo do Zico esperando, agora o Flamengo voltou. Mas o que aconteceu em todas essas décadas que se passaram com a imensa torcida do Flamengo, que sempre está contribuindo, a torcida o Flamengo sempre teve. Era para o Flamengo já ter esses títulos da Libertadores há muitas e muitas décadas. É até uma distorção e ao mesmo tempo que ganha bastante, né? Se for comparar com o Atlético Paranaense lá do Paraná, onde chegou a Arena da Baixada, pô, é algo a ser estudado mesmo, né? O time Verdade. tem história, tem títulos, mas por tudo que ganha é para ter muito mais, há muito mais tempo ainda. O Botafogo, então, nem se diz. É um time que tem uma receita de 1 bilhão, né, anual, já era para ter um estádio, né, como você disse, há muito tempo, né? Isso. É injusto com a torcida. Exatamente. É que a questão de títulos, ela vem antes do clube chegar ao campo, né? Hoje em dia a gente precisa ter uma boa gestão para que os clubes consigam refletir isso no campo e correr atrás dos títulos, né? Então acho que a questão hoje do futebol, principalmente o futebol carioca, né, que por muito tempo andou apagado, como você falou, do Flamengo, agora o próprio Fluminense, é uma questão de gestão. Acho que o futebol hoje é muito como os times estão sendo geridos, quem vem à frente, o presidente, quem corre atrás de cada um dos seus clubes. Aproveitando aqui ainda a presença da Isadora, que vai falar um pouco de UFC. Fala aí, Isadora, primeiramente seu envolvimento com as artes marciais, sem violência, mas fala. Então, eu sou faixa azul de jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu há 2 anos e meio. Também já fiz quase 3 anos de Muay Thai. A minha habilidade no tatame é um pouquinho superior à bola, não sou boa, mas é menos pior do que com a bola, que só dá para comentar. E eu gosto muito, né? Acho que é algo que me estimula, são as artes marciais.
Ok, lembrando que o UFC está aqui na Band, então vários eventos do UFC que se repetem aí, muitas vezes por mês, vários lutadores brasileiros também você pode acompanhar. Qual que é o seu lutador de preferência? Atualmente, Ou historicamente, ou qual você sentir mais à vontade? eu sou muito fã do Charles do Bronx, né? Eu acho que ele é um tremendo lutador, ele é habilidoso, mas é aquele cara que quer vencer, quer se superar, né? Agora, atualmente ele está lesionado, mas hoje o meu lutador favorito seria ele, Charlie. Ok, Karine, fala aí um pouco do UFC. Você acompanha mais, menos? Qual lutador você lembra? Assisto, gosto de assistir. Não luto, zero. Também não tenho habilidade com a bola, só consigo comentar. Mas gosto muito do Anderson Silva. Fora, né, dos trabalhos dele, ele é um cara sensacional, é um cara humilde. Gosto muito. Tem outros aí na história também, Maguila, que já é de outras épocas. Sim, que fez marcou o muita esporte história no esporte. Mas gosto muito de acompanhar também, gosto de assistir. Certo, o Maguila foi o que iniciou aí, depois veio o Popó, né? Antigamente era mais o boxe, aí começou o UFC lá, mas quase nenhum brasileiro acompanhava, né? Lá com os Gracie, merecidamente, falando novamente, naquela época do UFC 1, no Brasil, eu me lembro que a gente alugava fita cassete para assistir o UFC 1, né? Depois, merecidamente, todo mundo ficou sabendo tudo que os Gracie fizeram no esporte, mas antes era o boxe. Eu sempre gostei muito do Mike Tyson também. Sim. Já carreguei muitas lutas dele no YouTube. É até facinho para assistir, né? Porque é um round só acaba. Ele acaba rápido com os adversários. É um ou outro ali. Aquela luta com o Holyfield foi mais longa e tal. E o Holyfield realmente mereceu vencer. Mas é o esporte de maneira geral, isso que é o bacana do UFC. Tem um cara que é o boxeador, o outro é o jiu-jitsu, o outro é o Muay Thai. Ele engloba Então, tudo, né? De uma forma geral. Hoje em dia você não consegue chegar no UFC sendo bom em um só esporte, em uma só arte. Ou você precisa ser bom no jiu-jitsu, você precisa ser bom de boxe, você precisa saber um pouco de cada coisa para se tornar o campeão. Exatamente. Ele engloba tudo de uma forma só. Principalmente o jiu-jitsu, que o mundo inteiro teve que aprender a lutar. O UFC foi feito justamente por causa do jiu-jitsu, que os Gracie queriam provar que a arte marcial deles era a melhor do mundo. E realmente colocava lá o Royce Gracie de 70 quilos enfrentar um cara de 110 e ele dava um mata-leão, uma chave de braço no cara e vencia. Então realmente essa diversidade, quem gosta de qualquer tipo de arte marcial, de qualquer época, vai assistir o UFC, vai falar, esse cara luta igual aquele lutador quando eu era criança, que eu acompanhava, o meu pai falava. É um esporte bem completo, muito interessante mesmo. Voltando aqui para futebol, né, na Copa do Brasil, agora vamos prosseguir com outro jogo. Paysandu e Fluminense, terça-feira às 8 da noite. Fala aí, Isadora. Acho um jogo tranquilo para o Fluminense. A primeira partida do Fluminense venceu por 3-0. Nós falamos anteriormente do Cano, né? As pessoas criam muita expectativa que o Cano vai marcar todos os jogos, porque ele marca em praticamente todos. Não foi o que aconteceu em Fluminense e Paysandu no Maracanã, mas também não fez falta. Tivemos gol do Nino, Felipe Melo, Keno. Acho que é um jogo tranquilo para o Tricolor. Acho que o Paysandu ainda marca no Mangueirão, mas eu diria que 2-1 para o Fluminense é uma vitória tranquila. Acho que o Tricolor tem tudo para passar tranquilo na Copa do Brasil. Ok. E você, Karine, fica secando num momento desses? É claro. Não. Quando é time carioca, se não for contra o meu, eu torço. Tá certo. Mas Paysandu, assim, é um time que provavelmente vai querer vir para cima, porque precisa do resultado, precisa mudar esse placar, que é um placar elástico, bem difícil, apesar do jogo ser na casa do Paysandu, que já dificulta um pouquinho para o Fluminense, que já não vai estar a torcida do Fluminense tão em peso como no Maracanã. Mas o Fluminense tem a vantagem, tem o resultado, o time joga entrosado, o time do Fluminense joga envolvente, os jogadores se entendem muito bem dentro de campo. Sem contar no Cano, Arias, que estão ali fazendo um espetáculo que a gente gosta de ver um bom futebol. Eu acho que a qualidade do entrosamento do Fluminense é tão grande que você fica impressionado quando o cara sai do banco de reservas e mesmo assim ele tá na mesma energia consegue do entrar time. Na mesma vibe. Ele entra na mesma vibe do time, ele tá no mesmo nível também de qualidade dos outros jogadores no posicionamento. Todos eles conversam muito bem. Tanto o time que entrou como titular,
Tanto o jogador que vem do banco de reserva, ele consegue conversar com o time. Eu acho que o Fernando Diniz, hoje, ele trouxe o Fluminense entrosado para o Brasil inteiro ver. A qualidade hoje do passe de bola, o domínio de bola do Fluminense, veio numa crescente que ninguém esperava, né? Isso, foi surpreendente, né? Foi uma crescente Foi mesmo. até o que aconteceu no próprio Maracanã. O Fluminense teve mais de 600 passes trocados dentro do estádio. E passes de qualidade, bola com profundidade. Então, acho que isso é muito importante, mérito total do Fernando Diniz. Ok, achei bacana que a Karine falou que ela não vai ficar secando, porque é importante torcer, eu acho, de maneira geral, para os clubes do seu estado. Não precisa torcer para ele ser campeão, então. Mas, Sim. pô, que chegue longe, né? Eu que morava no Paraná, lá, sempre falei isso há muitos anos. Poxa, é Atlético, Curitiba e Paraná Clube. Você vai ficar torcendo contra o pouco que tem, né? O Paraná Clube nem a quarta divisão está jogando. Quer dizer, não seria melhor que o Paraná tivesse pelo menos na Série B, na primeira divisão? Repito, não ia ficar torcendo para ele ser campeão brasileiro. Mas, poxa, tá lá participando e tal. O Paraná praticamente desapareceu, né? Fica a minha torcida, primeiro clube, primeira vez que eu fui no estádio de futebol foi no Pinheirão, lá em Curitiba, final do Campeonato Paranaense, jogo do Paraná Clube, época do Lúcio Flávio, Ricardinho, Saulo. Então, sou muito agradecido ao Paraná. Fico na torcida aí para ressuscitar, mas torcer para os clubes do seu estado. Tinha uma época aí, vamos falar a verdade, o estado de São Paulo estava visivelmente superior ao estado do Rio de Janeiro. Sim. Poxa, não tem porquê, não. Sou flamenguista, agora Botafogo, Vasco, Fluminense, acabe perdendo. Repito, tá bom? Não fica lá comemorando o título do rival. Mas Eu torce acho para ir. que quando... Desculpa te atrapalhar. Não, tranquilo. Eu acho que quando o estado em si ele é mais unido, o futebol daquele estado em geral, ele melhora, você evolui o nível das competições. Todo mundo ganha, né? todo mundo sai ganhando. Hoje no Campeonato Carioca, são 4 anos seguidos de Fluminense e Flamengo na final. Então você consegue ver essa diferença no nível do futebol no Rio. Quando você torce não para o seu rival, mas você não seca, em outras competições você aumenta o nível do futebol no seu estado. Aumentando o nível de futebol, por exemplo, no Rio de Janeiro, você já consegue bater mais de frente com os times de São Paulo, você aumenta as chances de trazer um título para o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é importante. Fora que a gente gosta muito de um joguinho, de um clássico, né? A gente gosta de um Fla-Flu. Um clássico é um clássico, A gente né? gosta de um Flamengo e Vasco, um Fluminense e Campeonato Vasco. Brasileiro sem Vasco, sem Botafogo, por exemplo, não tem graça. Exatamente. Lógico, o Vasco é rival do Flamengo, mas eu estava torcendo para o Vasco subir porque eu queria ver esse confronto. É muito gostoso ver esse confronto dos times grandes, né, de história, disputando, se enfrentando e fazendo essa alegria de todo mundo, porque todo mundo ganha no final. Todo mundo se diverte. Futebol, para mim, é diversão. Isso, e lembrando que depois de muitos anos, aí, os 4 clubes, né, aqui do Rio de Janeiro venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, poxa, já é, como a Karine falou, tinha anos aí que o Vasco na Série B, pô, é bom ver na Série A vencendo, é bom para o estado de uma maneira geral mesmo, o futebol fica mais competitivo. Vamos ver se elas seguem nessa visão aqui para o jogo do meu time também, Atlético Paranaense CRB. Vamos continuar na torcida para o Atlético continuar bem. Terça-feira, 9h30. Fala aí, Karine. Olha, o CRB e o Atlético Paranaense costumam jogar as duas equipes no mesmo formato, né? No 4-3-3. Então é uma equipe que joga praticamente do mesmo jeito. Porém, apesar do CRB ter a vantagem, né, do 1-0 aí, eu acho que o Atlético Paranaense vira, tem um trio de ataque sensacional. A gente não pode, sem contar no Terãs também, que o cara cria, o cara marca, o cara faz gol de falta e, assim, é sensacional. O CRB, em contrapartida, vai tentar segurar o resultado, né? Vai tentar segurar, mas eu acho que vai ser difícil. O que eu pude observar nas últimas partidas do Atlético Paranaense foi sobressaiu demais o goleiro Bento. Que no primeiro tempo o Atlético Paranaense vem com aquela pressão, aquela pegada, mas no segundo tempo parece que o time desorganiza no meio do campo e não consegue se encontrar, e aí o outro time vem, como o CRB, e pressiona, e aí quem sobressai acaba sendo o goleiro. Mas eu acho que com a torcida do Furacão ali vai virar isso aí com certeza. Ok. Lembrando que realmente o Bento jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, então ele fez defesas assim milagrosas mesmo. Fechou o reserva do Bento Fechou foi convocado também para a seleção brasileira. Então o CT do Atlético, o CT do Caju,
né, em homenagem ao Caju, um goleiro lendário que atuou em diversos clubes do futebol brasileiro, da seleção brasileira também. Aí o Everton foi pro Palmeiras, a gente acabou de falar do Palmeiras também. O Santos no Flamengo não tá tão bem, mas falo aí pra torcida do Flamengo continuar confiando, porque ele é muito bom mesmo. Porque Agora o Bento... Quando ele jogava no Atlético Paranaense, contra o Flamengo, ele pegava todas. Era incrível. O pênalti, então, nem se fala. A gente tinha medo de bater pênalti com o Santos no gol do Atlético Paranaense. Agora ele não tá numa excelente fase, mas vai melhorar, a gente confia no trabalho dele. Eu também. E você, Isadora? Eu acho que o placar ainda ficou barato para o CRB. O Atlético Paranaense chegou a marcar, né? O lance foi revisado pelo VAR, o gol foi estava impedido. Mas o Atlético Paranaense, ele vem de bons resultados em casa, 2 vitórias seguidas, né? Ganhou o Atlético Mineiro, um jogão em casa. Então, acho que perto da sua torcida, o Atlético Paranaense consegue sim reverter a situação. É só ter calma, o CRB vai chegar fechadinho, vai chegar trancado, porque tem a vantagem de 1-0, mas acho que o Furacão consegue reverter o placar sim. Ok, a gente também falou aqui no programa de organização, SAF e tal. O Atlético Paranaense que é muito bom nisso. Por exemplo, elas comentaram do Terans também. Petralha lá já fez contrato, ó, para sair para clube brasileiro. Não vou falar de cabeça o valor, mas é bem alto mesmo, porque é sempre assim, sempre foi assim, né? Se destaca um jogador no Atlético, chega um Flamengo, um São Paulo, um Corinthians, pega compra. muito barato. Poxa, e pega barato Pega ainda. barato. Leva o técnico, Como foi Léo Pereira. Nunca, exatamente. Então não tem prosseguimento o trabalho. Agora também o Atlético vem se protegendo muito bem com os contratos. Ó, o Vitor Roque, então, comprou por 20 milhões lá. Mas sei lá, vai vender por 200. Porque esse daí eu falo que tenho certeza que o Atlético vai vender muito bem. Vai vender bem. Não me surpreenderia Ele vender tem até com o muita Barcelona. Joga muito bem mesmo. Muito bem. Então, é mais um tipo de organização que o clube tem também que protege. Se não chega lá, o Flamengo oferece um salário 4 vezes maior para o Terans. Aí o Atlético, se não quiser liberar o Terans, com razão, fica de mau humor. Fala, pô, queria ir para o Flamengo ganhar. E daí, já né, teoricamente, não vou falar do Terans, mas historicamente o jogador já faz birra, já não quer. Então o Atlético está bem protegido aí. É mais uma grande visão do Petralha. E antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, vir aqui na Band falar de futebol, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou Estelar, o jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, ó, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue agora. Estrela Bet, jogou, brilhou. Suas palavras finais, Karine, como comentarista por um dia aqui na Band. Gostaria de agradecer a oportunidade só de ter um espaço como esse para mulheres, né? Fazer parte disso, comentar, poder ter o seu espaço para falar de futebol abertamente. É sensacional, estou muito feliz com a oportunidade e acredito que vocês têm muito a crescer, justamente por esse espaço que vocês abrem para pessoas comuns como nós que amam falar de futebol. Queria estar aqui um pouquinho com vocês. Obrigado, agradeço. E vocês, Ana? É uma emoção muito grande estar aqui, é algo que eu amo fazer, como a Karine disse no início, é algo que brilha aos meus olhos. Então é só agradecimento, a palavra de hoje é agradecimento pelo espaço que vocês nos deram, a liberdade de falar de futebol, a forma que a gente enxerga o futebol também, da arquibancada, né, a visão que a gente consegue ter como torcedoras, mas também de uma forma geral, falando sobre o futebol, sobre os outros times. Acho que a palavra de hoje é felicidade e agradecimento. Aqui eu agradeço também, falaram muito bem. Fiquem de olho nos próximos programas, nos outros domingos. Estarei aqui também. Lembra de se inscrever, preencher aquele formulário no meu Instagram, @FernandoVerchay. Você pode vir aqui, assim como elas, falar de futebol. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.